Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Eu sou Bruno Sereno, sou jornalista, estudante da doutrina espírita e, assim como você, um apaixonado por essa religião tão incrível trazida pelo nosso irmão Kardec. A proposta do Espiritismo Simples é simplificar um pouco mais a compreensão dessa doutrina espírita. Eliminar alguns tabus, alguns preconceitos que muitas vezes nós nem nos questionamos e acabamos alimentando esses pensamentos, às vezes negativos, às vezes duvidosos, sobre uma religião que a gente ainda tem pouco conhecimento, mas que vem crescendo cada vez mais em nosso país. E de onde surge a ideia do Espiritismo Simples? A ideia surge de algumas conversas com primos e amigos meus muito próximos, que sempre vinham me questionar sobre a doutrina espírita, sabendo que eu já venho fazendo o estudo há algum tempo da religião. E aí eles vêm questionar, por exemplo, o que a doutrina espírita pensa sobre determinado assunto. Quem é Jesus para a doutrina espírita? O que é a reencarnação de fato? E aí essas dúvidas vinham chegando, e eu vinha buscando explicar cada vez mais. E eu fui pegando um pouco da prática de falar um pouco mais sobre a doutrina espírita de maneira bem simples, trazendo exemplos próximos ao dia a dia deles. Dessa maneira, eles conseguiram se sentir parte daquilo. Eles foram representados por coisas do seu dia a dia, e eles perceberam um certo sentido da doutrina espírita, uma linha de raciocínio que fazia sentido para eles também. E aí, a partir disso eu pensei, poxa, se para essas pessoas tão próximas que eu gosto tanto eu consigo explicar, por que também não explicar para mais pessoas? Por que não compartilhar essas ideias com pessoas que não são tão próximas, mas que também têm essa mesma ânsia por essa religião? E daí fiz uma enquete no Instagram, no meu Instagram pessoal, e perguntei se eu fizesse um podcast, por qual tema vocês se interessariam. E eu percebi que a principal resposta foi sobre esclarecer o Espiritismo. Foi a que disparou o maior número de votos, e aqui estamos hoje montando esse primeiro episódio do Espiritismo Simples. A ideia do canal, do nosso podcast, é que a gente consiga trocar ideias, que a gente compartilhe informações, para que assim a gente cresça em conjunto. Como disse, eu sou um estudante também da doutrina espírita, e muitos de vocês também devem estar nesse mesmo passo do que eu. Então, mandem sugestões de temas aqui em nosso Instagram, @Espiritismo Simples, é a nossa primeira rede social. Lá a gente vai mandar alguns lembretes de quando tiver episódios novos disponíveis, quando tivermos alguns assuntos legais para a gente debater. Então, mandem aqueles temas que você quer ouvir, que a gente possa debater aqui também, tá bom? Esse primeiro episódio é apenas para que vocês tenham um primeiro conhecimento, um primeiro contato sobre qual vai ser a ideia do podcast e que a gente vai trazer aqui para debater sobre a doutrina espírita. Então, eu espero muito com a participação de todos vocês para a gente trazer sempre temas novos, legais e muito atuais para a gente falar sobre a nossa doutrina espírita tão querida. Eu sou o Bruno Sereno, um grande beijo no coração, até o próximo episódio e fiquem com Jesus.